Dando continuidade à carta de 2 Coríntios, capítulo 11, estamos chegando no finalmente. Tive uns probleminhas que me pediram de manter o ritmo, né, continuidade, mas a gente vai até o final, porque essa carta, como tudo que a gente se propõe a estudar na Bíblia, sempre tem riqueza e bênção para as nossas vidas, sempre tem iluminação, abre o nosso entendimento, o Espírito fala. Então vamos dar seguimento. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Isso é Paulo, logicamente, ironizando, porque, como a gente vem vendo até aqui, viemos, né, nessa trajetória da relação dele com a igreja, uma relação. Eu ia usar a palavra desproporcional no sentido do zelo dele e do retorno que ele recebe. Acho que é a palavra que a gente pode usar numa medida, né? Uma pessoa que se dedicou. Se a igreja existe, foi porque Deus usou a vida de Paulo para se revelar àquelas pessoas. Ele já tinha dito isso, que a existência da igreja provava a autoridade dele, porque antes eles eram cegos, não tinham Deus no mundo, né? E eles passaram pela experiência da conversão. No entanto, a medida de gratidão não era correspondente. Paulo continua tendo que advertir a igreja. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez, num sentido de, bom, vocês me consideram, né, insensato, vocês têm questões em relação à minha postura, à minha fala, então tenha mais um pouquinho de paciência com esse insensato, nesse sentido, essa introdução aqui do capítulo. Versículo 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. E aí a coisa linda aqui. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O zelo de Paulo vem da grande responsabilidade que ele tinha em relação à noiva. Ele tinha um único compromisso. O objetivo de Paulo não era atrair a atenção da noiva para ele. O objetivo de Paulo era atrair a atenção da noiva para Cristo, né? E se a gente pega bem a analogia mesmo de um casamento, se a gente pegar o dia do casamento, todo aquele preparativo, né? Imagine que você é a pessoa imbuída da responsabilidade de produzir a noiva, né? De garantir que o vestido vai estar lá, que os sapatos, a maquiagem, o cabelo, para que ela então se apresente no dia, né, na hora da cerimônia diante do noivo. Que baita responsabilidade, né? A gente tem gente esperando, você tem expectativa, você tem. Então imagina, você coloca isso daí, eleva, né, isso a muitas e muitas vezes, a responsabilidade que Paulo tinha em relação à igreja, né? A fala dele é o seguinte: o meu zelo, a minha responsabilidade é muito grande, eu tenho uma responsabilidade enorme de apresentar essa noiva pura, casta. E o que, que é aqui a pureza? O que, que é aqui a castidade? É uma noiva que só tem olhos para o seu marido. Essa é uma descrição tão poética do ministério, né? Do ministério pastoral, do ministério de evangelismo, de ensino. Não é atrair para quem quer, né, que seja que exerça esse papel, a atenção para si, mas que unicamente os olhos da noiva estejam postos em Cristo. Essa é a pureza que Paulo tá querendo construir, né, na igreja. Esse é o zelo, esse é o comprometimento que ele tem. Vou ler de novo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu recebi essa missão, eu tenho essa responsabilidade. Eu os prometi a um único marido, Cristo. Eu não posso permitir que os olhos, os ouvidos de vocês sejam postos em outras coisas, que o coração de vocês esteja inclinado a outras coisas, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura, como alguém que só tem olhos para o seu marido. Versículo 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Ele vai se remeter à serpente
por conta da astúcia. Não é uma forma muitas vezes direta, né? Que a sedução vem, que o desvio vem. É constantemente uma fala imbuída de insinuações, uma fala imbuída de falsidade, que leva a noiva então a se desviar, a perder sua pureza, a deixar de olhar para Cristo como o único Senhor, para Cristo como aquele que merece, né, toda a nossa fidelidade, que merece toda a nossa entrega. E quando ele fala aqui das astúcias de que Satanás pode usar para corromper a noiva, ele então relembra a tentação lá, a primeira tentação pela qual Eva caiu, que Satanás chega com subterfúgio. Ele não chega como um inimigo, ele não fala declaradamente, né? Que desejava conduzir a mulher e o homem por aquele caminho. Mas ele vai fazendo insinuações, ele vai pintando um quadro mentiroso que a mulher comprou, né? Aquela fala, e acabou caindo, como a gente bem sabe, né? Então, Deus não disse isso? Não foi bem isso que Deus disse. Ah, mas eu acho que isso quer dizer aquilo. Então, esse discurso falacioso que envolve, que desvia, que tira as nossas atenções de Cristo. É isso que Paulo está falando. Versículo 4. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Calvino vai esclarecer aqui que não é aquela mesma questão de Gálatas que Paulo fala, olha, se vier um anjo pregando o evangelho diferente do nosso, que seja recusado. Até num dos vídeos anteriores eu falei sobre essa autoridade de Paulo de dizer que o evangelho dele é tão legítimo que você pode recusar qualquer outra coisa que não se pareça com o evangelho dele, né? Mas não é nesse sentido. É uma mensagem que vem de um outro ministério, de uma outra fonte, né? É o que Calvino vai dizer em relação ao versículo 4. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Cuidado com essas vozes que chegam, né, vindas de fontes que vocês às vezes que não tem procedência, que não é fonte pura, e vocês estão dando ouvidos, como um dia Eva deu ouvidos a Satanás, a astúcia dele, a fala dele, cheia de falsidade, né? Versículo 5. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Vou emendar no 6, né? Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Cuidado com esses ministérios que vocês têm ouvido, cuidado com essas vozes que vocês têm dado atenção, porque eu quero dizer uma coisa, eu não sou nada menor que eles. Se o meu ponto, que já foi falado aqui em outros vídeos, a questão da minha falta de eloquência é um problema para vocês, já que vocês estão sendo seduzidos pela oratória, pela fala, né, por essa postura sedutora que ele comparou aqui, né? A mesma sedução que Satanás usou para enganar Eva. Eu quero dizer para vocês, olha, eu não tenho nada de inferior, ainda que a minha eloquência tenha sido inferior, e aí Calvino vai dizer uma coisa linda, em tudo Deus me supriu abundantemente para que essa diferença fosse nada. Porque eu tenho uma coisa, eu posso não ter a melhor forma, o Calvino vai botar dessa forma, o conteúdo e a forma. Eu posso não ter uma forma tão eloquente quanto essas pessoas a quem vocês têm dado ouvido, mas o meu conteúdo, a minha autoridade, tudo aquilo, a revelação que eu recebi de Deus é muito superior. Os sinais que Deus selou, com os quais Deus selou meu ministério, são muito superiores. E ele vai falar, eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento.
De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Julguem os selos, as marcas, como a minha pregação, como o meu ministério não é só de fala, ele tem selo de autoridade, selo de consumação, né? Selo de aprovação de Deus, porque aquilo que eu falo vem selado com o poder de Deus para realizar salvação, para realizar milagre. Então, já teve muitas ocasiões em que isso pode ser provado. Então, a minha eloquência não faz falta, né? E até Calvino vai botar assim, mas por que Deus deu né, tanto conhecimento a uma pessoa que não sabe, de repente, expor, que não tem essa instrumentalização, que não faz isso de uma forma tão... Porque ele supriu essa falta de forma muito superior, a falta da fala, com evidências muito superiores. É isso que Paulo está falando, né? A diferença entre o que só se fala e aquela fala que vem selada com o poder de Deus. É isso que ele está falando. Eu acho essa mensagem tão atual para a gente discernir o tempo que a gente vive de liderança, de ministérios, enfim. Versículo 7. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Então, o que estava acontecendo aqui? Paulo, liberadamente, né, decidiu não ser sustentado pela igreja, por esta igreja, enquanto pregava o Evangelho. E aquilo que ele fez como opção de serviço, de entrega, de doação, essa opção que ele fez de esvaziamento estava sendo usada contra ele, né? Então, será que cometi algum pecado a humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Olha, eu não fui pesado para vocês. Paulo fazia trabalhos manuais, Paulo, né, fazia tendas, mas nem sempre isso era o suficiente para o sustento dele. E a própria igreja da Macedônia, ele vai falar aqui, ó, no versículo seguinte, no 9, quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei agindo assim. Continuarei a agir assim. A igreja da Macedônia, que não era uma igreja tão próspera quanto a de Coríntios, supria financeiramente as necessidades de Paulo. Quando ele usa aqui também, achei uma coisa muito linda do comentário de Calvino, quando ele fala despojei outras igrejas, despojo é um termo de guerra, né? Quando um exército conquistava o outro, ele conquistava não só, ele vencia a batalha e conquistava muitos prisioneiros de guerra, material bélicos, né, o que fosse do tempo, as coisas, né, a gente vê muito no Velho Testamento isso, quando tem uma vitória, eles pegam rebanho, eles pegam o ouro, tudo que é despojo, né, quando Jerusalém foi invadida, a Babilônia levou, né, os utensílios do templo, era ouro, era prata, bronze, então a riqueza que um exército vencedor acaba tendo direito por sua vitória é o despojo, né? E o que Paulo, quando usa despojo, né, despojei outras igrejas, Calvino vai dizer o seguinte, ele entrou numa batalha espiritual pela vida daquelas pessoas. Então, de certa forma, ele tem alguns direitos ali como fruto da batalha que ele venceu. Mas em Coríntios não, ele não exerceu esse direito, por exemplo, de sustento. Ele decidiu agir dessa forma, mas ele recebeu o sustento de outro lugar, ele recebeu a ajuda de outro lugar, que não só das mãos dele. E ok, porque ele teria esse direito, porque ele venceu essa batalha espiritual, ele conquistou essas pessoas para Cristo, né? Então, o fato dessas pessoas suprirem as suas necessidades está muito ok, está muito correto, faz muito sentido, é muito justo, né? E aí ele vai dizer, ó, fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Versículo 10. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ele vai fazer um juramento, e ele começa dessa forma.
Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Então, esse método de Paulo de não querer ter sido sustentado, né, pela igreja da Acaia, mas em contrapartida ter sido sustentado, por exemplo, pela igreja da Macedônia, foi uma postura que ele assumiu de serviço, foi uma opção que ele fez, que ele discerniu que naquele lugar precisava ser assim, que naquele lugar ele ia agir dessa forma. E ele falou: e vocês não vão tirar de mim o orgulho que eu tenho disso. Orgulho aqui na medida dos bons efeitos que essa postura deveria ter resultado, né? Ou orgulho no sentido das boas motivações que Paulo tinha em ter tido esse tipo de postura. Em um lugar mais próspero, ele não aceitar sustento, ter feito essa opção de não aceitar sustento, e isso, ao invés de ter sido para eles sinal de zelo, né, daquela fala, fez-me, né, tudo para com todos, a fim de ganhar alguns, ao invés de ter este peso, serviu para que eles diminuíssem. Então isso fala muito do coração dessa igreja, da imaturidade dessa igreja, mais do que fala sobre Paulo, né, porque a entrega de Paulo foi total, né? Paulo é o amigo do noivo, como João, né, falou: olha, o noivo é ele, eu sou só um amigo, eu estou aqui para fazer tudo que for preciso para que o noivo tenha a ascendência que é própria dele. Paulo aqui só quer trazer para Cristo, uma igreja pura, uma igreja totalmente, com seus afetos totalmente voltados para Cristo, que só enxerga Cristo, que só vê Cristo, que só deseja Cristo, né? Então, isso tudo que era para ser uma exaltação a Paulo, da conduta dele, serviu para que eles dissessem assim: ah, esse cara está aqui, esse cara, tudo bem, ele falou, ele pregou, nós recebemos revelação de Deus, a salvação, né, se efetuou no meio de nós, mas tem gente que fala melhor que ele. Esse negócio dele não é, não, enfim, é um cara muito comum, é um cara... A gente tem essa coisa humana, como isso é atual, gente. Aquela pessoa que tem uma determinada paginação, vamos dizer assim, né? O cara que se autopromove, o cara que tá, né, que ganha... O cara que tem evidência, o nosso ouvido vai, de repente, se inclinar para ouvir. E a pessoa comum, uma pessoa da igreja local, uma pessoa não tem o mesmo peso, não tem. Isso é uma coisa assim do nosso coração extremamente enganoso, que é o que está aqui. Se a gente for contextualizar, a gente às vezes ouve com muita facilidade, com muita fidelidade, com muita generosidade esses pastores virtuais, essa galera da mídia, né? Não estou dizendo, eu mesmo estou aqui gravando um vídeo, lógico, né? Muito simples, né? Sem nenhum marketing, vamos dizer assim, sem nenhuma coisa que agregue nesse aspecto, mas de uma forma geral a gente vê muita coisa ruim, mas bem paginada, e a igreja local às vezes não, na maioria das vezes, produz coisa muito melhor, muito mais substancial, muito mais verdadeira, mais pura em relação àquilo que é evangélico, e a gente não, às vezes não ouve com a mesma generosidade, não ouve com o mesmo comprometimento que a gente ouve uma coisa midiática, né? Então eu achei isso muito atual, essa fala de Paulo, né? Por que vocês ouvem tão facilmente essas pessoas e a mim, que vim aqui, que preguei o evangelho, através do qual vocês se converteram, a minha vida que eu compartilhei com vocês aqui, várias situações que vocês puderam provar da autenticidade do que eu falo, do poder que o meu ministério foi selado, e vocês ficam tão críticos. Por que comigo vocês são tão exigentes? E com esses vocês são tão frouxos? Essa é a fala de Paulo, né? Bom, versículo 10, tão certo como a verdade de Cristo está em mim, é o juramento dele, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Aí ele
ele pressupõe, né, algum questionamento com a fala dele, e ele mesmo já vai perguntar por quê? Porque não ama vocês? É isso que vocês estão pensando com essa minha fala? De que eu não aceito nada de vocês porque eu sou orgulhoso e não quero. Não, Deus sabe que eu os amo. Versículo 12. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Qual é o ponto aqui? Eu vou continuando não aceitando, porque os falsos apóstolos ou os superapóstolos, né? O Calvino usa essa expressão, gente, superapóstolos. Eles também se orgulhavam de não cobrar, mas a motivação deles em não cobrar não era a mesma de Paulo. A de Paulo era de se esvair e se colocar totalmente a serviço para conquistar a fidelidade a Cristo. Esses que Paulo critica, usava o não cobrar apenas como subterfúgio para atrair, né? E ele vai falar, não, mas eu não vou fazer diferente, eu vou continuar fazendo da forma porque eu não quero dar oportunidade a eles, né? A fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas que se orgulham. Eles não são iguais porque a motivação, né? Os dois não cobram, né? Os dois não estão exigindo nenhum tipo de sustento para estar ali fazendo o que estão fazendo. Só que o motivo de Paulo é de serviço, de zelo de Deus, de conquistar para Cristo uma noiva pura, uma noiva que apenas olha para Ele, que tem Ele como Senhor, a centralidade de Cristo, atrair para Cristo toda a afetividade da igreja. Já os demais não. Eles não cobram, mas a motivação deles é atrair atenção para si mesmos. Enfim, olha como é que é tão atual essa palavra. Versículo 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos, ou seja, fazendo as coisas que a gente faz também, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, assim, esses subterfúgios, essas formas, essa conversa mole, essa coisa de gerar dúvida, de se a gente for trazer para hoje, né? Essa graça muito barata, isso tudo é forma. A graça é graça, né? A graça é dom, a graça é imerecida. A graça é a revelação do amor de Deus no seu ponto máximo, se é que a gente pode falar assim, porque Deus é perfeito, né? Mas falando humanamente, né? A maior representação, a maior doação de Deus foi a sua graça, né? Eu espero que vocês entendam o tom que eu estou dando a isso. Então, quando Deus nos ama e vem ao nosso encontro, nos resgata, nos salva, quando ainda éramos inimigos, sem que houvesse nada em nós que o atraísse para nós, né? Nada que a gente pudesse oferecer que chegasse à altura dele, não tem. E ele resolve nos amar e estabelecer esse caminho, construir através de Cristo essa via de aproximação, de reconciliação. Quando essas coisas todas acontecem e se efetua, né? A salvação se efetua em nós, o cumprimento do propósito de Deus antes da fundação do mundo. Todas essas coisas são selos de um ministério autenticado, de um ministério que tem selo, né? Que tem a manifestação do Espírito. Agora, esses obreiros enganosos que se fingem de apóstolos e se disfarçam de anjo de luz, eles podem até apresentar a mesma graça, mas o fruto não vai ser igual, né? O fruto é engano, o fruto acaba sendo, ao invés desse sentimento, né? Desse sentimento não, dessa consciência, dessa certeza do amor de Deus, da reconciliação com Deus, da consciência dos nossos pecados, vai ser algo, uma graça que
acaba nos levando para um outro caminho, um caminho que não é o caminho de pureza, um caminho onde só Cristo habite, que só Cristo seja o centro. É um caminho que é muito compartilhado com muitas outras coisas, né? Muito atual esse trecho. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os servos finjam ser servos de justiça. O estereótipo, a capa, a palavra vazia. O fim deles será o que as suas ações merecem. Só quem tem uma certeza muito grande, uma convicção muito grande de que tem o selo de Deus, pode falar que o fim dele será o que as suas ações merecem. Porque aqui implica em duas coisas. Primeiro, de que haverá um grande dia do Senhor em que toda a justiça será feita e de que você vai estar do lado certo, é a segunda coisa. Você tem convicção de que você não precisa temer o juízo de Deus, o grande dia em que todas as coisas virão à tona, em que Deus julgará todas as coisas, manifestará a sua justiça perfeita, em que todo o mal vai ser punido, que já foi realizado até hoje. Deus não está em silêncio, né? Deus tem o tempo perfeito de manifestar todas as coisas e só vai haver segurança no coração das pessoas em relação a esse dia, a esse momento, aquelas que foram cobertas pelo sangue de Cristo, pela justiça de Cristo, que não tem por que temer o juízo de Deus, porque foram resguardadas debaixo do sangue de Cristo, estão devidamente justificadas, né, inocentadas pelo sangue de Cristo, não tem o que temer. Então Paulo, quando fala que aguarda o dia, né, em que isso tudo vai ser julgado, ele não precisa temer esse dia, porque ele é alguém que tem esse selo. E aí fica, né, nesse trecho final, a gente vê, né, toda essa fala de Paulo pela pureza, uma centralidade de Cristo, de que noiva de Cristo é aquela que só tem olhos para ele. Então, eu vou deixar dois pontos aqui no final. Nossos olhos estão postos em Cristo unicamente, né? Nós temos tido olho fiel, coração fiel, mente fiel, temos, né, dado a Cristo senhorio e deixado Ele ocupar todos os espaços da nossa vida e ser realmente o nosso maior afeto. E segundo, bom, se a resposta foi sim para essa primeira, a segunda não vai te atemorizar, né? Tenha aguardado o grande dia do Senhor, em que todas as coisas serão manifestadas. Tenha aguardado com expectativa, tenha aguardado com júbilo, tenha aguardado como quem vai encontrar o noivo, esse noivo cujo afeto, né, já tem sido central na sua vida. Enfim, palavra maravilhosa do apóstolo Paulo, comentário maravilhoso do Calvino, que o Espírito Santo fale ao seu coração, tá bom? Vamos seguir, estamos acabando o livro de Coríntios.